Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast do Barrete. Desta vez vamos falar sobre o filme Censor, que é realizado pela cineasta Prano Bailey Bond. É o seu primeiro filme, ou melhor, a sua primeira longa-metragem, porque ela já realizou mais curtas-metragens. E é um filme de terror, com traços fortes de suspense psicológico, que retrata o Reino Unido nos anos 80, na era dos videonasties, que eu vou recusar-me a traduzir para português. Vamos chamá-los sempre videonasties. Tinha que ser. Tinha que haver aí a traduçãozinha. Como é que tu queres traduzir isto? Videonasties? As cassetes nojentas? Não. Videonasties. Pronto. Daqui em diante é videonasties. E nós temos uma protagonista, a Enid. E qual é o papel, o ofício da Enid? Ela trabalha na censura. Basicamente, ela faz censura dos videonasties. Mas se calhar um pouco de contexto no que era um videonasty. Quando surgiram as cassetes, houve um descontrolo, um desregular daquilo que podia ser colocado à venda ao público. E então o Instituto Britânico de Cinema tem este departamento de censura que foi necessário para impedir que algumas cenas fossem por diante, quer para cinema, quer para estas tais cassetes que depois iam sendo distribuídas. E elas tinham muito má fama no Reino Unido, porque inclusive os mídia culpavam-nas por tragédias e atos malfeitores das pessoas por consumirem precisamente estes conteúdos macabros, perversos. E a nossa protagonista, o papel dela é censurar, ver esses filmes de uma forma muito analítica, muito metódica e censurar. E olha, sabes o que é que eu uma razão. não censurava? O quê? Essa tua contextualização está muito bem, Bernardo. Estudaste bem o guião, sinceramente. É assim, não foi preciso estudar muito porque eu já por mim sou um apreciador deste tipo de cinema. Eu gosto de filmes como I Spit on Your Grave ou mesmo The Last House on the Left, filmes tradicionalmente polémicos e que não são muito bem vistos. O quê? She Dies Tomorrow. Não, She Dies Tomorrow tinha que ser um bocadinho não mais vamos tocar na ferida, né? Mas também é um filme de terror que eu aconselho. Mas pronto, não é bem aqui para aqui chamado. Não deu, ok. e portanto ela está na sua rotina, ela tem um trauma que é o facto da sua irmã ter desaparecido quando ela era mais nova, e desde então nunca foi encontrada, e no início do filme os pais dão a irmã como morta para finalizar este sofrimento ou pôr um término ao luto, ao processo de luto. Para fazer o closure. Exatamente, se é que isso é possível. Aliás, para se calhar a filha fazer o closure, né? Porque ela é que estava insistentemente a tocar, a abrir a ferida novamente, né? Exato. De certa forma. Depois, para não adiantar muito mais o plot, a nossa protagonista, certo dia, no seu trabalho, encara um filme cuja protagonista se assemelha bastante à sua irmã. E ela, então, parte numa viagem que ela também desafia os limites da realidade, traspassa para o alucinogénico. Sim, e ela vai, portanto, nesta jornada em busca da sua irmã, seguindo o rastro deste filme. E já vamos com quase 5 minutos, mas queria não esquecer de vos apresentar. Olá. Diogo, Tiago, como é que estão? Está tudo. Não, está tudo bem. Penso que esta contextualização foi muito importante para a partir daqui entrarmos numa conversa mais picante. Exato, porque agora é precisamente a hora de vos deixar falar. Agora entre o Diogo e o Tiago, eu vou preferir ouvir o Diogo primeiro. Está bem.
O que é que tens a dizer sobre o Sensor? Vai, Og. Sensor, muito bem. Olha, Opinião censurada. exatamente. Sim, teve piada que tocaste essa questão da censura, quando ela estava a ver os filmes, aquilo fazia-me lembrar um bocado aqueles tempos da PIDE, apesar de não ter vivido nada disso, mas faz lembrar um bocado essa questão, exatamente. Acho que, por exemplo, a nível histórico, nesse aspecto, atenção, acho pertinente o tema. Por acaso, gostei muito dessa contextualização que houve no que se passava realmente no Reino Unido e de como esse escalar da violência afetava a sociedade. Eles passam até algum footage, um arquivo da Margaret Thatcher e tudo. Portanto, acho que esse contexto político, social, sim, não ter sido deixado de lado é um ponto bastante positivo. Isto até me remete um bocado depois para o que foi a discussão, portanto, mais recente, já o mesmo problema com os videojogos. Portanto, os videojogos também que excediam em alguma violência e de que forma é que isso poderia afetar os seus jogadores. Pronto, sinceramente acredito que seja algo que nunca é totalmente inocente, mas acho que deve sempre partir da pessoa que vê o filme ou de quem vê ou quem joga os jogos, ter a consciência. Ou quem vê filmes de Tarantino. Por exemplo, deixar-se ficar naquele mundo e não trazer tudo para cá. Pode trazer umas coisas, mas se calhar umas espadas como o Kill Bill e da uma Truman é melhor não. Agora, o Sensor em si, olha, é uma viagem engraçada, porque em grande parte, ou a partir de certa altura da narrativa, tu começas a compreender que talvez nem tudo seja realidade. Ou o facto disto tratar muito de um trauma, portanto, o César acaba, já agora, para completar a ideia, ter aqui duas vertentes muito importantes, que é a questão do trauma e a questão do que é a gestão da realidade e do que é os medos e as esperanças. E o que eu penso que acaba por acontecer aqui é que tenta-se juntar estes dois ingredientes e nem sempre as coisas, a meu ver, correm bem. Acho que para onde o filme se dirige é interessante, tem momentos, a meu ver, também apelativos, diria, apelativos, mas no seu como geral devo dizer que o final ou o destino compensa mais do que propriamente a viagem. Agora, aí está, levanta temas muito interessantes. Leitura interessante. O argumento também, a meu ver, penso que é sólido, não é fenomenal, mas eu penso que é sólido. É um filme que se esforça por ser bom, a nível de gravação também me pareceu, de filmagem, que é bastante competente. É bastante... Por que é que estão a rir? Não, acho que é piada o termo. Esforça-se para ser bom. Ele esforça-se. Ele está a ver se está a se esforçar para ser bom. Está ali engraçado a forma como tu colocaste. É verdade, porque vamos ver uma coisa. Há filmes que às vezes nem tentam, como o She Dies Tomorrow, por exemplo, aquilo é horrível. O She Dies Tomorrow tenta ser bom. Não vamos desviar a conversa, temos de fazer isto mais rápido. Não vamos desviar a conversa, já vou deixar falar. É só a questão de, resumindo sem spoilers, é a questão do filme. Tenta ser bom, tenta jogar com estas questões da nossa personagem principal, do seu passado, do seu presente e dos traumas que leva pela sua vida e para o futuro. E, a meu ver, nem sempre as coisas correm bem. Tão simples quanto isso. Penso que o final, ou quando se encaminha para o final, consegue ficar de novo interessante. Eu penso que é bem jogada a forma como estas tais duas componentes que eu mencionei há pouco, do trauma, ou da realidade e da ficção, vamos pôr assim, se juntam. Aí eu penso que a coisa até corre bem. É um bom esforço realmente, mas durante esta 1h20 nem sempre os momentos para o espectador, para quem está deste lado, pelo menos para mim, foram muito interessantes ou apelativos. Pronto. Ok. Tiago, diz tua justiça. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que para mim, na minha experiência, obviamente, e eu falo sempre pela minha experiência, penso que o Sensor tem um primeiro ato sólido, convidativo, apesar de todo o tema mais, como é que é de dizer, mais assim, meio, tanto, bastante sui generis, mas que pode chocar, não é? Pode não convidar o espectador a continuar a sua jornada, mas eu penso que consegue fazê-lo de forma equilibrada. Eu até acho que quando o filme carrega demasiado a parte mais fantasiosa, acaba por perder algum caráter inolvidável, muito sinceramente.
Eu concordo que o final é, portanto, é uma lefada de ar fresco, mas não o final em si. Penso que é, portanto, o clímax do terceiro ato é bastante interessante, mas eu depois acho que também não... Isto vai ter parte com spoilers, certo? Ou não? Sim. Sim. Pronto, portanto não me posso entrar por aí, não é? Mas pronto, de uma forma geral, que eu já ia aqui descair-me um bocadinho, de uma forma geral, penso que este Sansar, eu olho muito para o She Dies Tomorrow, não querendo aqui entrar num duelo para aqui com o Diogo, mas a verdade é que eu acho que ambos querem e conseguem ser audazes e mostrarem algo de diferente no cinema. Agora, se quisermos analisar isto, eu estou a falar do ponto de vista estrutural e técnico. Penso que o Sansar consegue ser um filme bastante diferenciador e consegue elevar-se como um todo a partir daí. Em termos de narrativa, penso que tem alguns problemas em inícios de segundo ato. Penso que entra um bocadinho ali em território genérico e um bocadinho mais aborrecido. Penso que o filme perde alguma mística a partir daí. Como eu disse, acho que o primeiro ato é bastante sólido e penso que é equilibrado nos momentos, precisamente como o Diogo falou, portanto, equilibrar a realidade e ficção, e nós ficamos ali um bocadinho maravilhados com o jogo narrativo que o filme nos vai fazendo, não é? Mas eu penso que, pronto, de uma maneira geral, penso que é uma visualização interessante para amplificar, portanto, a nossa dinâmica cinematográfica ou a amplitude cinematográfica, porque acho que é um filme diferente de muitos. E quer seja só pela parte técnica, mas não é só por isso. Penso que em termos narrativos tem a questão que o Diogo frisou, de ser bastante, de certa forma, inovador na abordagem que faz à questão da censura e à questão da violência adjacente a todo o contexto que tu frisaste, Bernardo, e muito bem. Portanto, de uma maneira geral, penso que seja uma recomendação de minha parte, mas pronto, como primeira intervenção, eu acho que eu fico por aqui. Podes falar, Bernardo. Ok. My turn, não é? Bem, It's your turn to Sansar. act. Sansar é um filme que eu acho que é bastante cineliterado. Ou seja, é um filme que se coloca nos calcanhares de filmes como o Blowout. É um filme que esteticamente vem evocar aqueles neons típicos de um filme como The Neon Demon, se quisermos, do Nicholas Winding Refn, se quisermos recuar mais lá atrás ao Suspiria, do Argento. É um filme que não do argumentar... Guadagnino, né? Não vamos, não vamos mesmo entrar por aí. Bem, é um filme que pode argumentar-se que, assim como o Suspiria é um filme que resulta mais emocionalmente do que narrativamente, o Sansar também está a tentar ir por esse caminho, primar mais por aquilo que evoca aos sentidos e não tanto ser uma experiência cerebral. Porque quando começa a ser, ou melhor, quando começa a entrar nessa parte mais cerebral, ou seja, quando, em termos da estrutura, o filme se começa a desmembrar nos seus subplots, aí é que ele revela as suas fraquezas, porque ele introduz ideias que depois não vai recuperar. E não concretiza. E não concretiza, não. E aí acho que está um pouco em causa o facto de ser um primeiro filme da realizadora, uma primeira longa-metragem, em que ela está a turbilhar de ideias, e boas ideias, atenção, ideias que ela está a tentar executar com audácia, como tu disseste, no sentido em que é um filme que arrisca, e eu gosto quando os filmes arriscam, eu também quando não gosto. querem ser só mais um. E por aí eu gostei da experiência. Tem fragilidades, mas acho que no sentido de vermos um estudo de personagem sobre este tema,
que é um tema que pessoalmente também me diz muito. E depois de comentar sobre a montagem nos filmes, aquilo que deve estar incluído ou não, é um bocadinho brincar a Deus, não é? Eu, Deus, vou decidir o que é que as pessoas devem ou não ver, de limitar a violência, sem que muitas vezes tenham noção de que a verdadeira violência não pode ser editada. A violência está em nós. Acho que até é o próprio filme que os personagens que comenta isso. Não é a arte que está a motivar violência. É nos intrínseco. Mas sim está um pouco na nossa essência sermos violentos, sermos muitas vezes horrendos. Portanto, aqui o yin e o yang, não é? Não é só bondade. E, portanto, acho que o filme podia explorar um pouco melhor essa parte, ou seja, ter menos ideias e ser mais focado, em vez de querer comentar sobre tudo um pouco e acabar por ser uma experiência menos balanceada. No entanto, depois tem aqui uma interpretação principal da Nia Algar, que é uma atriz que eu já tinha gostado bastante no Calm with Horses, um filme do ano passado, 2019. Depende da distribuição. Acho que ele saiu em 2019, mas depois também houve países em que saiu em 2020. Pronto, aquela coisa. Calm with Horses, que é um filme em que ela tem um papel secundário que eu adorei. Adorei a atriz nesse filme. E aqui acho que ela levanta muito assim, a bitola deste filme, porque ela tem uma personalidade estoica e pouco emocionalmente envolvente, mas isto é o que ela aparenta, porque dentro dela ela também turbilha de emoções e de emoções muitas vezes elas negativas, o que faz com que o filme tenha na essência um narrador que não é de confiança para a audiência e deturpa o filme, e essa deturpação é que resulta depois na experiência colorida e imaginativa no filme. Portanto, nós estamos aqui perante uma personagem que precisa de terapia. Pronto, é o que ela precisa. Ela precisa nós chegamos ao fim do filme. Nós chegamos ao fim do filme e conhecemos verdadeiramente a personagem. Portanto, em termos de character development, penso que o filme aí está perfeitamente acertado. Conhecemos os seus problemas, não é? Conhecemos os seus problemas de um ponto de vista elaborado. Pronto, mas dito isto, eu acho que é um filme que, por muito imperfeito que seja, consegue oferecer uma experiência distinta e que está também nos moldes de algum do cinema que eu aprecio e portanto, sou um bocadinho biased, sou aqui um bocadinho conivente com... puxar a asa, né? Não, sou um bocadinho conivente com os temas e gosto quando o cinema explora estas temáticas de uma forma não banal, mas é, em todo o caso, pouco balanceado em termos da sua narrativa, daquilo que faz com os seus subplots. Quando estás em dúvida entre aquela meia estrela, vai batendo para dares essa meia estrela, não é? Eu entendo isso. Sim, se bem que eu ainda estou aqui a debater em que estrela. Estou aqui a debater ainda. Sim, vocês vão dá-las primeiro, como é óbvio. Portanto, queria depois do que eu disse também, antes de passarmos para spoiler, muito rapidinho, Diogo, estrelinhas. Não é fácil. E eu, à minha primeira vista, ou mesmo já após ter refletido um bocado, sem dúvida daria 2 estrelas. É o equilíbrio, mas também não consigo deixar de... Também era propositado querer-vos ouvir, que realmente esse tal esforço que eu falei também às vezes merece ser reconhecido. Agora, não sei se esse esforço também foi o suficiente para dar esse 2,5. Só para concluir aqui a ideia, e depois falamos mais na outra segunda parte, depois de ter ouvido Bernardo, tu falas nessa questão em que eu acho também interessante, que é a questão do narrador, não é? Que no fundo ela é que cria esta realidade toda.
não é? Portanto, nós estamos a ser levados, digamos assim, nessa tal questão mental. E aí está, falas, é um filme que puxa muito pelas nossas emoções, mas quando começamos a pensar muito, pronto, torna-se um bocado complicado. Eu penso que se torna um bocado complicado nos dois sentidos. Um, porque ela própria é complicada, a personagem. E isso até é interessante porque tu embarcas nisso. Mas o outro lado é que eu penso que no que é essa tal gestão de história, ou a forma como se tudo desenvolve, e que se calhar podemos até em certos pontos fazer aqui menção à montagem, eu penso que nem sempre as coisas correm muito bem, porque em certas partes eu diria mesmo que é maçudo, pronto. E tendo em conta a riqueza ou as portas que se abrem neste filme, não haveria necessidade para isso. Portanto, eu acho que vou manter mesmo nas 2 estrelas, pronto, aí está, Ok. não é positivo na mesma, mas pronto, está bem, vocês são muito mais esquisitos que eu nas estrelas, as pessoas que nos seguem sabem isso, não há cá coisa, e hoje estou a dar 2 estrelas, ponto Hoje não é final, positivo nem negativo, é pronto, o meio, é o mediano. porque eu tenho pena que havia potencial para mais aqui, sem dúvida havia potencial para mais, mas eu penso que a realização a certa altura embrulha-se demasiado e eu penso que quem está deste lado pode, acho que é afetado também de uma forma um bocado negativa. Mas é a realização ou a narrativa? É as 2 coisas, as 2 coisas ficam ali muito embrulhadas, nem sempre dão a mão uma à outra. E Pois, olha, aí está. há momentos Aí em está. que eu senti isso e como espectador Concordo. é olhar e ver, não, isto realmente poderia ser melhor, pá, mas infelizmente não está. Pronto, dou as 2 Muito bem, estrelas. Dou as 2 estrelas. muito bem. Tiago. Olha, o meu struggle, que eu também o tive, não era entre as 2 e as 2,5, mas era entre as 2,5 e as 3. Mas neste caso eu vou dar as 2,5 estrelas em 4. Penso que com uma segunda visualização poderá perfeitamente passar para as 3 estrelas, porque eu acho que há coisas que eu também não consegui atingir com a devida profundidade para dar uma nota segura, mas eu penso que estas 2,5 estrelas são altamente sólidas, porque eu acho que o filme é um bocadinho como eu disse, é audaz, eu valorizo muito isso. Também dei 2,5 estrelas ao Should I Tomorrow, também um bocadinho por causa disso, apesar de eu achar que, em termos narrativos e em termos até de construção de personagens, este filme consegue ser superior. E, portanto, poderia perfeitamente ser 3 estrelas, mas 2,5 estrelas em 4, sim. Penso que é justo. Muito bem. Eu vou dar também 2,5 estrelas. E aqui o fator que não me leva a subir para as 3 é que, de facto, para um filme de terror, não é suficientemente assustador. Isto é, as suas ideias podem provocar... Não entramos por aí, é bem visto. podem provocar cócegas e imageticamente eles tentam fazer elaborar cenas com potencial, mas acaba o fator scare, susto ou Acaba por até não ser mesmo mostrado, não é? Muitas vezes. É pouco relevante. acaba por Torna-se ser pouco uma experiência relevante. mais psicológica e O que por si só não é um menos problema, mas sensacionalista. Não é nada problemático se nos limitarmos a comentar por aqui. Torna-se problemático quando o filme não te afeta. Isto é o género de filme, estou de por acordo. exemplo, uma jornada como Saint Maud, que é uma jornada principalmente psicológica, isto é, nós sentimos empatia para com a personagem e melancolia, e é um trajeto também uma decadência psicológica que a mim pessoalmente me afetou bastante. Esta personagem tem um percurso semelhante, mas com outra natureza, e não me deixou esse sentimento de tão profundo como o Saint Maud, por exemplo, conseguiu com a sua protagonista. E portanto temos aqui 2 atrizes, uma guiada pela Rose Glass, Claude Mark, Claude Mark, não me estou a lembrar do nome da atriz assim, é algo deste género. Lembro-me da realizadora só. Claude, adiante. 2 grandes atrizes, só que o filme está muito mais focado e ela consegue
brilhar mais também por aí, e noutra é uma atriz que dá tudo, dá o que tem e o que não tem. Acho que consegue ali um equilíbrio entre o estoico e o envolvente, mas chegamos ao final da sua jornada e o impacto é diferente para menor. E como tal, pronto, 2 estrelas e meia. Dito isto, o Barreto está em todo lado, podem consultar e devem consultar o site www.ubarrete.com para assistirem não só também aos podcasts a partir do site, como também aos artigos diários, sendo que esta próxima semana o Barreto vai estar de férias. Que também é merecido, uma vez que isto já vai com muito tempo, mesmo mais de um ano, sem interrupção de conteúdos, e portanto também merecemos umas férias. Fazer uma retrospectiva também. De vez em quando. Exato. Para inovar. Chegamos aqui, ideias novas e vai ser uma loucura. E frescas. E refrescadas, exatamente. E tirando isso, podem, se não ouviram os podcasts do Barreto para trás, há um repertório que já vai longo, e também vos convido a ver pelo YouTube ou a ouvir Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcasts por diante. Está lá, malta, está lá. Um agradecimento também aos nossos patronos que apoiam todos os meses este projeto, que, na minha opinião, que é uma opinião que está, pronto, né, um bocadinho moldada, é um projeto de valor. É um projeto de valor. Malta, até já. Até já. Até já, pessoal. Segunda parte do podcast sobre o filme Censor. Vamos entrar agora então em território de spoilers, portanto apertem o cinto e, se ouvirem o capitão falar, é porque em princípio há turbulência no avião. Por falar em capitão, Diogo, o que é que tens a dizer de spoilers sobre o Censor? Se foste aqui um bocadinho mais negativo do que nós, se quiseres começar por explorar as questões dos subenredos, aquilo que achas que ficou menos organizado na narrativa para que a experiência não seja tão redonda, tão completa para ti. Não falo. Pronto. Eu falo. Mas eu não te dou censura. Não, então pronto. Eu sou muito contra a censura. Muito bem. Mas deixa-me falar. Peraí, já vamos lá. Aqui fiquei a matutar na questão do character development. Tu até fizeste esta comparação com o Saint Maud, e nesse aspecto até boas lembranças, e aí está, tu tens um crescimento, a meu ver, saudável, e pronto, saudável no sentido do que é obra cinematográfica, ok? Saudável para a insanidade, não é? Porque umas 10 para personagens de uma forma bastante completa. Tu aqui, a questão é que na nossa Mas a narrativa proporciona isso. Atenção. Sim, mas olha uma coisa, a questão é o que eu senti aqui, já é a minha crítica desde a primeira parte, é que a narrativa não tinha que se prender só a isso. E a narrativa foca-se muito no lado do trauma da Enid Baines. E o que se passa aqui, a meu ver, a ponto como falha, é esta obsessão que ela tem na procura pela sua irmã, uma coisa que ela nunca se vai desculpar, e tem esse peso perante os pais, e os pais percebemos que a culpam, digamos assim, por isso. Nós vamos compreendendo que a falha esteve dela em não ter estado lá, mas abandonou a irmã, por assim dizer. Mas no fundo, tu chegas ao fim e nunca percebes realmente o que aconteceu até à irmã. Houve um desaparecimento, não consegues perceber muito bem se houve uma terceira pessoa envolvida ou não. Aquilo é transporte, ela transporta aquilo o filme todo como sofrimento, e é nessa altura que nós também vamos sendo obrigados a viajar com ela naquele trauma, o que torna o filme um bocadinho mais pesado, mas depois acaba por ficar umas pontas soltas, a meu ver, no que é fica totalmente em aberto isso. Um mundo mais real. Porque agora dizes-me assim, ok Diogo, mas aquele fim, não é? Será que aquilo também era feito? Não era? Quando ela matou aquele homem ao machado no fim, o filme, eu acho que não há ambiguidade. O filme tenta provocar um bocado qual é o isso. verdito? Tenta provocar... O verdito,
Desculpa, Diogo, fala. Não, mas olha, agora até estou curioso, olha disso. Acho que o verdito é que ela, e eu agora para chegar ao verdito tenho que ir só dar uns passinhos atrás, porque aquilo que o filme está a comentar verdadeiramente é o facto de nós atingirmos um tal ponto, portanto, nós somos irracionais, por muito que tentemos organizar as coisas racionalmente. E quando nós não conseguimos explicar alguma coisa... Ok, calma. Isto é o Tiago a escrever. Quando nós tentamos explicar alguma coisa que não compreendemos e que nos perturba, o cérebro começa a criar narrativas para que tu lides melhor com a tua circunstância para a qual não tens explicação. Posso só dizer uma coisa, Bernardo? Vou dar uma do Gustavo Santos, pode? Não sei se isto vai ser censurado. Mas não, sobre isso, Gustavo Santos, não é. A mente chama-se mente porque nos mente todos os dias. Fica aqui, okay. Fica aqui essa frase dele. Neste caso, até é bem aplicado. Sem dúvida. Porque o filme acaba por ser... Portanto, se dividimos o filme nos 3 atos clássicos, o primeiro é realista, o segundo é assim, uma fusão entre realidade e ficção, e o terceiro ato já é full ficção. É um delírio. É um delírio completo. E tu concordas que o primeiro resulta melhor? Ou não? Eu acho que os atos... O primeiro resulta melhor pelo simples facto de o filme ainda não cometeu grandes erros. Até quando chegamos ao terceiro... Até é interessante. Aquilo que levanta é interessante. A forma como desenvolve, nem tanto. Pois, Mas é o que eu critico filme tem uma lógica, e é por isso que eu não consigo dar uma nota inferior a 2,5. É que o filme tem a sua lógica no que não é lógico. Sim. Isto é, o filme começa na realidade e como a protagonista se vai deteriorando, o filme é a sua mente incapaz de lidar com a verdade. E a verdade é que a sua irmã desapareceu. E ela começa a encontrar um refúgio naquele filme, começa a querer que a ficção seja a realidade, e depois isto também complica-se com a questão da censura e aquilo que pode ser visto e não ser visto, e aquilo que deve ser visto. Sim. Mas aqui o real ponto é que o trajeto dela acontece porque o cérebro dela começa a criar narrativas para lidar com uma situação para a qual ela não encontra uma solução. E isto é profundamente natural, humano, por isso é que eu disse na primeira parte que a protagonista precisava de terapia. Isto era não só porque vê coisas brutais todos os dias, e algumas desumanas, o que só por si é motivo de desculpa, entre aspas, para ir ver para consultar um psicólogo, um profissional, um especialista. Não é que seja preciso motivo para isso, mas este sem dúvida que é um fortíssimo. E além disso ela tem aquele peso, aquele trauma não curado, e ela nem coloca um penso rápido naquele trauma. Ela precisava de uma recuperação de meses e ela nem um penso rápido se digna. Não, deixou aquilo escorrer. Deixou infectar. Até abriu mais. O push é depois a forma como ela vai lá e abre mais aquilo. É a forma como aquilo se desenvolve. Daí eu não achar que há ambiguidade sequer. Aquilo é uma loucura no final e ela está completamente imersa na loucura. Tu, durante o filme, percebes? É bem visto. Ela é uma pessoa muito solitária, uma pessoa que já tem essa ferida, como vocês acabaram de dizer, e a própria profissão dela incita muito a este desgaste mental, porque tu percebes que é um ponto de ruptura. Está, por exemplo, a segunda metade do segundo ato, e depois já o terceiro ato para finalizar as coisas, é esse tal delírio, porque é uma pessoa que chega ao ponto de ruptura, e ela chega a esse ponto de ruptura. Agora aqui a questão também é, pondo isto de uma forma mais geral, tu, Bernardo, tens mais experiência até com os filmes de terror, e a questão aqui, eu sendo uma pessoa mais ignorante nessa vertente, ou nessa categoria de cinema, mas também gostando alguma coisa, eu, um bocado, opa, à beira do que o conhecimento que o Bernardo tem, ou até de bibliografia que ele já leu, é diferente. Agora, eu vejo um filme de terror, também sei apreciar, e aqui a questão é que o terror pouco existe, não é? Isto é
Sim, falha, É é no pouco sentido assustador. como um filme de terror e tenta puxar para aí, mas depois nunca consegue chegar lá. Portanto, nesse aspecto, por exemplo, é uma falha. O filme Mas tem, metaforicamente falando, enquanto que consegue noutras ser. coisas, mas depende, um filme como o Saint Maud tens uma estrutura de filme e esse tal character Mas development é mais. muito mais pensado dessa forma e um filme construído Mas é mais baseado assustador. nisso e funciona. Enquanto que Ou aqui chocante. o filme, mas aqui parece que o filme é construído um bocado à balda. Essa é a questão. Não, o que eu acho é que o filme não se foca no terror. Mas muitas vezes tenta focar-se no terror, agora Não acaba sempre, consegue, tudo não bem. consegue chegar lá Mas no porque seu todo, na sua gênese, está demasiado focado na tal na questão mental da nossa personagem principal, que a meu ver, em 1h20 de filme, mesmo compreendendo e até achando interessante certas neuroses que ela tem, ou esta questão de quando se ultrapassa o limite da realidade e como estamos a discutir, o tapar feridas com outro tipo de acontecimentos, os pensos rápidos. Portanto, tu entras noutra frequência completamente. Pá, eu acho piada, gosto de ver coisas bem feitas nesse sentido e personagens que passam por isso. Eu gosto de ver isso. Agora, aqui, acho que não era preciso tanto tempo ou insistir tanto para se chegar a certos pontos que o filme quis chegar. Estou de acordo. Sobretudo na parte da ficção. Isto conclui-se também o quê? Não consigo também destacar cenas assim de grande importância. Destaco só que acho que a nível de cores o filme está muito interessante. Apesar disto não ser uma coisa provavelmente spoiler, mas achei piada à solução final ou a questão de poder-se levantar a questão, então, pronto, nós já vimos que é esse tal delírio, mas pronto, se aquilo também não seria um filme, ou, porque aquilo está tudo envolvido em... Porque tu reparas o ecrã dentro de um filme. O ecrã a certa altura fecha, depois abre sim, outra vez. Sim, isso é interessante. A questão da câmara de filmar, porque depois aquelas últimas cenas, quando ela está já vestida com aquele vestido branco e depois assassina até aquele ator, o filme está-se a serrar mais do que até a nível da ação. Consegue aqui, olha, um ponto muito positivo do filme, consegue tornar a experiência mais primitiva até e até mais próxima do espectador, mas depois, pronto, quer dizer, mas de certa forma é um fim um bocado sem sal até. Desmistificando já o que falamos, é um fim um bocado sem sal. Por aquilo que o Bernardo diz, porque eu acho que é claro, a intenção do filme é que aquilo seja ambíguo quando na verdade não é nada ambíguo. E o filme tenta ser sempre ambíguo e na parte verdadeiramente importante, que é o clímax final, não o consegue ser. Não havia essa necessidade ali. E de certa forma sim. No entanto, eu acho que este filme, se me permitem agora fazer uma intervenção, eu acho que metaforicamente falando e até filosoficamente, de certa forma, consegue ter aqui alguns pontos que eu acho que são bastante meritórios em termos de, portanto, como um todo, e em termos narrativos. No entanto, não tem uma narrativa que consiga ser do início ao fim, como por exemplo, tu falaste há bocado, Diogo, que ver 1h20 portanto, de um devaneio mental é um bocadinho assim, um bocadinho puxado. Mas, por exemplo, temos no The Swerve uma história como deve ser, do início ao fim, bem estruturada, que é um devaneio mental, não é? Mas existem não muitos outros elementos no da Sword, como no Saint Maud também existia. Era o que eu ia dizer. Narrativamente falando, não se compara as duas histórias, e a história do The Swerve é narrativamente irrepreensível. E é o que falha aqui, no meu entender. Sim, eu, por exemplo, destacava um par de cenas nas quais a Enid ou tenta relacionar-se com os seus colegas de trabalho, ou neste caso é mais os colegas de trabalho a tentar relacionar-se com ela. Eu gostava que o filme, ao entrar por aí, nos desse mais informação. Porque isto vai ao encontro daquilo que eu disse na primeira parte, que é um filme que está a turbilhar de ideias que depois não as organiza tão bem quanto eu gostaria. Sim. No filme. Ela, ao entrar por aí, e agora particularizando na questão da interação com os seus colegas de trabalho, ok, nós ficamos a perceber que ela é uma pessoa solitária, como já tinhas dito, Diogo, e uma pessoa que se reserva ali no misantropismo e que não se dá muito a conhecer, nem procura muita interação.
Mas eu, enquanto que, por exemplo, no Saint Maud isso também acontece, é muito mais palpável. Aquelas cenas são muito mais palpáveis e multifacetadas do que as interações entre as personagens no Censor. São muito mais banais, são muito menos informativas ou Aliás, menos tintilantes. os Eu subplots gostava deste filme que tivesse mais são carne nesse aspecto. praticamente nulos. Podia ser, por exemplo, um filme de 2 horas. Se imaginemos que o Censor podia optar, tinha aqui 2 opções, na minha modesta opinião, que era aumentava o tempo e cumpria com os subplots que germinou, ou reduzia um par de subplots, ficava um estudo de personagem ligeiramente mais minimalista. Não, 1h30, mas com menos material. Uhum. E mais foco, Talvez. comentário mais agudo. Até porque não há cenas sem ela, praticamente. Acho que não há mesmo. Acho que também não. Também não há cenas sem ela. Diz A questão muito. é que depois, mesmo o ângulo da opinião que existe sobre a censura, sobre os mídia, a forma como os mídias estão envolvidos na manipulação da opinião face àquilo que acontecia no Reino Unido nos anos 80, a onda de crime, pois também que está muito mais interligada com a pobreza e com a governação da Thatcher do que propriamente com o cinema, mas o cinema, tal como agora os videojogos, são um bocadinho o bode expiatório para aquilo que acontece. Ou, por exemplo, no meu caso, que gosto muito de música pesada, o heavy metal, o death metal e thrash metal, black metal, considerado música do diabo, e alguma é assumidamente satanista, não vamos cá mentir, só que e é o diabo mesmo que toca às vezes. É o diabo que toca lá, domina Nunca as pessoas e lá está, são bodes expiatórios. Isto, o mal é intrínseco e o filme comenta sobre isso de uma forma, parece-me que um pouco tímida ou de forma ligeiramente interessante, enquanto que eu gostava que tivesse mais ímpeto e que fosse mais motivado, tivesse mais garra nesse aspecto. Até mesmo no seu vocabulário cinematográfico, apesar de ser de cinema literado, é ousado. É formal. Nessa questão mais estética, mas podia nutrir mais de vocabulário de horror que intensificasse a história e não se ficasse pelas subtilezas do psicológico da protagonista. E eu sei que isto se calhar agora soou bué abstrato, mas não. Eu tentei não. elaborar o raciocínio de uma forma que quem veja o filme consiga perceber o que é que eu estou a dizer bocadinho ou o seguinte. que eu esteja a expressar-me bem. É um bocadinho o seguinte, Bernardo. Este filme, em vez de ter terror, devia ser um drama fantasioso. Sim, um bocadinho menos de sangue. Um thriller um bocadinho menos de sangue. Mas pronto, lá está. Eu não vou censurar muito. E dou-lhe uma recomendação. Acho que é um filme que deve ser visto, deve ser apreciado, principalmente pelas pessoas que gostam de terror independente. E depois podem ir para filmes como o Blowout ou até mesmo o Videodrome do David Cronenberg, explora essa faceta da violência no cinema, a forma como ela pode ou não ser contagiante. Portanto, ficam aqui estes nomes. Por falar nestes nomes, se não têm mais nada a acrescentar, vamos para spoilers. Para spoilers não, para recomendações. Vamos dar spoiler das recomendações. Exatamente. Portanto, comecei pelo Diogo, agora vou para o Tiago. Ok. Recomendação. Olha, eu trago uma minissérie, como já tem sido habitual de vez em quando. Está disponível na HBO Portugal e chama-se Mare of Easttown. Portanto, aqui, em primeiro lugar, a nossa protagonista é nada mais, nada menos que a Kate Winslet, que interpreta a detetive Mare,
que dá, portanto, o nome, portanto, é a protagonista desta história, e que basicamente é uma detetive de uma pequena aldeia da Pensilvânia, que está a investigar, portanto, um homicídio de uma rapariga da sua localidade, enquanto tenta lidar com, portanto, a sua vida que está muito mal resolvida, quer seja porque está a lidar com o casamento do seu ex-marido, o recente noivado, a luta pela custódia do seu neto, pelo suicídio do seu filho, tudo isto englobado enquanto tenta desmistificar, portanto, o homicídio em causa. Temos aqui um papel verdadeiramente impressionante desta atriz que eu aprecio bastante, dá uma dinâmica, uma vivacidade a esta minissérie de 7 episódios que é verdadeiramente impressionante. Dizer que a crítica em breve vai parar ao Barreto, portanto poderão ter um gostinho ainda melhor desta que é a minha recomendação. HBO Portugal, 7 episódios, uma minissérie que eu aconselho vivamente, é um thriller muito, muito bem conseguido, sobretudo, e só para finalizar, emocionalmente falando, este tipo de histórias não costumam ter tamanha profundidade e do início ao fim serem tão bem estruturadas, e eu acho que aqui isso consegue ser atingido, por isso fica aqui imortalizada a minha recomendação. Muito bem. Diogo? Olha, a minha recomendação é uma coisa também bastante recente. Fui vê-la ao cinema há poucos dias e título original Four Good Days, em português 4 Dias a Teu Lado, um filme realizado por Rodrigo Garcia e que tem no seu palco, no seu esplendor, na sua capa, a Glenn Close e a Mila Kunis. E o que é que retrata isto? Retrata uma história verídica de uma mãe e de uma filha, onde a filha era toxicodependente e lutou contra o vício das drogas, neste caso mais precisamente a heroína. Esteve viciado durante 10, 12 anos. Pronto, e o filme retrata, digamos, uma espécie de nível temporal, foca-se numa semana decisiva na vida da personagem que está pela Mila Kunis, portanto depois a Glenn Close interpreta a mãe, a Deb, e pronto, penso que isto é uma recomendação. Pá, é super intenso. O facto de saber que a história é real também admite que pode criar mais alguma intensidade a quem vê o filme. Agora penso que tanto a Glenn Close como a Mila Kunis já deram muitas provas do seu talento, principalmente a Glenn Close. Portanto, aqui até se calhar a performance para o Oscar ou muito próximo disso como atriz secundária. Mas aqui até se calhar poderíamos ter o mesmo problema de eram 2 atrizes principais ou 2 atrizes secundárias. É um twist como houve agora nestes Oscars passados. Que eles nem sempre são muito criteriosos. Não é? Que desta vez não seja para melhor e para pior ao mesmo tempo. Né? Exatamente, vamos lá ver. Exatamente. Mas deixa-me só aqui fazer uma pequena pergunta, Diogo. Faz. Porquê é que achas que o filme está mal cotado neste momento pelos críticos? Qual deles? O que estás a falar. 4 dias a teu lado. Pá, não sei, assim de repente estou aqui no MDB dá 6.5, mas eu não olho muito a isto. Não, eu até falo da nota dos críticos, do Metacritic. Não vi ainda, não sei. Estou a falar só mesmo por experiência própria, nem... Não vi, não sei. Não sei, agora... Não, eu estava a perguntar só então da provocação, obviamente. Tendo visto já em sala de cinema, para mim é uma recomendação, sem dúvida, se tiverem a oportunidade, vejam, porque a nível dramático, tu também gostas muito de evocar esta expressão, não é, Tiago? E gostas muito de focar aqui nos dramas. Este filme é um drama muito bom, com 2 atuações fabulosas e não tenho mais nada a acrescentar. Vejam o filme, vão ao cinema. De máscara. Muito bem. Portanto, a última recomendação é minha e é de um filme que, pá, sempre aqui, ok. Foi o telemóvel. Bem, sobre um filme chamado Miss Violence, de 2013. Sim, Diogo. Quantos anos? Pois. Olha aí, festa. Cantam para verem que estamos a fazer o podcast a mais horas. A magia do direto. Uma salva de palmas. Eu tive que selar a porta do meu quarto e o telemóvel já... Parabéns, senhor Obrigado. Bernardo. Parabéns, Bernardo.
Já e a suplementar, vamos lá. Vamos recomendar isto rápido, não é? Vou fazer uma recomendação rápida. Esta que eu achei muito interessante. Foi um filme que eu deitei-me e ia ver qualquer coisa em streaming. Apanhei isto assim, no género. Vamos ver o que é que isto dá. E acabou por ser uma surpresa espetacular que no final deu-me vontade de tomar um banho. Porque... Ok. Sim, porque o contexto... sujo? É, bastante. O contexto e o subtexto são pesados. E o filme então chama-se Miss Violence, é de 2013. É um filme grego. É um filme que retrata uma menina no seio de uma família grega que no seu 11º aniversário comete suicídio em plena festa de aniversário. E o filme retrata o que é que levou essa rapariga a cometer suicídio. E o filme está inserido naquela vaga do novo cinema grego, que é um cinema muito esquisito, muito bizarro. Filmes como o Canino, ou o Alpes, ou o Attenberg, que é aquele cinema que é muito sui generis da Grécia, que é um filme que está contaminado pela crise financeira da Grécia desde 2008 e que desde então tem evocado narrativas muito imaginativas e críticas sociais muito agudas, e é um filme que está dotado de um suspense psicológico elevadíssimo, mantendo sempre um distanciamento para com as suas personagens que nos torna os juízes da situação. Portanto, ao recusar um ponto de vista específico, nós estamos a ver situações da forma mais clínica possível e conseguimos obter um entendimento global e holístico da situação, e quando nos percebemos realmente o que se está a passar, é aterrorizador, mantendo sempre um registro dramático, ou seja, este não é um filme de género, é um drama, mas consegue ser mais aterrorizador do que, por exemplo, o Censor, que entra no território do terror e do thriller. Portanto, temos aqui um drama que, não sendo intenso, mantém um nível de suspense muito elevado e que comenta sobre temas macabros. Dito isto, muito obrigado, Diogo e Tiago. Eu vou atender o telemóvel. Ao revoir. Tudo bom, meu caro. Malta. Fiquem bem. Foi bom. Mandem os parabéns ao Bernardo. Exatamente. Tchauzinho.